Olá, boa noite, que prazer estar com você, que alegria tão grande poder entrar aí no seu santo e abençoado lar, poder abraçar você, desejar tudo de bom, desejar muita vida, muito entusiasmo e muita saúde física e espiritual. E por falar em saúde, está no ar o programa Vida e Saúde, esse programa que já faz parte da rotina aí, que você que acompanha a programação da TV Século XXI, um programa que une a ciência médica com a espiritualidade, a fé e a medicina. E é claro, quem sai ganhando somos todos nós que vamos conhecendo o nosso organismo, o nosso corpo, as enfermidades que querem atacar o nosso organismo, e a gente vai se defender porque nós vamos receber todas as informações. E é claro, o programa fica muito mais bonito, gente, quando você interage conosco, quando você participa. Nós nos comprometemos de trazer o tema, trazer um médico, e o médico entra na sua casa para responder todas as suas dúvidas. Portanto, a partir de agora você pode ligar e participar pelo telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, temos ainda outro recurso, e-mail, vidaesaúde@tvseculo21.org.br, vidaesaúde@tvseculo21.org.br. Ah, mas temos mais um recurso, SMS, mensagem de texto aí do seu celular, claro, experimente. SEC 21 para o número 49400, SEC 21 para o número 49400, para você participar, interagir conosco e fazer desse programa um programa cheio de informações, que é isso que nos interessa. Ah, é claro, você pode ligar também e mandar e fazer o seu pedido de oração. No final do programa, nós vamos rezar por você e junto com você. Minha gente, hoje nós vamos falar de um assunto também muito importante. Quem já não viu falar de doenças como gota, ácido úrico elevado no nosso organismo? O que será isso, meu Deus do céu? O assunto de hoje, portanto, ácido úrico e suas consequências, os sintomas pelo corpo. Ácido úrico baixo, elevado, que história é essa? Então, hoje vamos falar sobre esse tema. E olha, gente, nós estamos trazendo no programa de hoje para todo o Brasil ao vivo. Ele é médico reumatologista. Nós vamos receber o doutor Humberto Salles e Silva para falar sobre o tema de hoje, ácido úrico. E vamos receber então o doutor Humberto. Por favor, doutor, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado por nos aceitar o nosso convite, viu? Estar aqui novamente. É um prazer recebê-lo, viu, doutor? Muito obrigado. Por favor, doutor, a sua cadeirinha de médico, porque eu tenho certeza absoluta que hoje o senhor vai responder muitas perguntas. Afinal de contas, é mais um serviço que nós queremos prestar para a sociedade brasileira, para todos os telespectadores, sobre o tema de hoje, ácido úrico. Gente, o médico já está aqui. O e-mail já está aqui, você sabe, o computador já está aqui, o telefone está passando aí na sua tela, 19 3871 9620. Nós vamos, para começo de conversa, entender a problemática do ácido úrico, enfim, como é que surge, mais, menos. Nós preparamos a nossa produção, preparou um VT, nós queremos convidar você a acompanhar conosco e depois a gente segue o nosso bate-papo. Vamos lá! A parcela da população que tem ácido úrico elevado no organismo é pequena. Nos consultórios de reumatologistas, cerca de 13,5% dos pacientes apresentam queixa da doença. Mas para quem tem, a dor é quase insuportável. Uma das coisas é a dor aguda na articulação, no dedão do pé frequentemente. Isso é uma coisa novelesca que a gente vê em livros, em filmes, enfim, com o pé isolado, porque nada pode encostar no pé, que a dor é terebrante, a dor é de uma intensidade brutal. Mas existem casos de quem tem ácido úrico alto e nunca teve um caso de dor nas articulações. Acima de 8 miligramas, ou mais até um pouco do que isso, o ácido úrico já fica precipitando aí nos tecidos articulares, abiarticulares, ou então em outros órgãos, outras vísceras, e é possível, entendeu, que através disso ele já comece a comprometer esses órgãos todos onde o ácido úrico se precipita. A doença é genética e atinge homens principalmente. Apesar da dor que causa na maioria dos pacientes, em geral no dedão do pé, ela tem tratamento e as crises duram por volta de 24 horas. Hoje tem medicação que faz baixar o ácido úrico, que estimula a eliminação do ácido úrico através dos rins. E pouco tem a ver com uma coisa que tem sido clássica e notória aí entre aqueles que
não estão suficientemente informados desse erro inato do metabolismo. Isso tem muito pouco a ver com a dieta. A dieta não eleva o ácido úrico em níveis suficientes ou baixa em níveis suficientes para, de alguma coisa, melhorar essa enfermidade. Maravilha, aí está, portanto, a matéria, até mesmo para começar o nosso bate-papo, ilustrar o tema de hoje, ácido úrico. Conosco, se tem alguém que entende, né, do assunto, é esse médico que está aqui, doutor Humberto Salles e Silva, médico reumatologista. Ele está aqui, gente, à sua disposição, Você que sofre aí, de repente você já fez um exame de sangue e viu que seu ácido úrico, lá naqueles monte de colesterol, triglicéridos, ácido úrico tem um valor numérico. Você pode perguntar que tipo de alimentação, tudo isso, por favor, fique à vontade. Só peço uma coisa, não deixe a sua pergunta para o final, porque vem aquele calhamaço de perguntas, eu fico triste, porque chega faltando 1 ou 2 blocos e aquele monte de perguntas aí não dá tempo de responder. Portanto, a partir de agora, e eu sempre leio na medida que estão chegando, por ordem de prioridade. Chegando, a gente vai ler. Então, por favor, o programa é seu e me ajude a fazer o programa. Eu conto com você, combinado? Doutor Humberto, ácido úrico. Bom, vamos primeiro entender a terminologia. Úrico. Úrico vem do quê, doutor? Né? Úrico vem de ureia, o que é isso? Né? Bem-vindo, viu? O ácido úrico é uma substância de degradação de proteínas, basicamente. O nome úrico talvez se deva ao fato de ser degradado e mais metabolizado pelos rins. Por isso urina também, úrico, urina também. Né, tem correlação da urina. Então, tem uma grande ligação nisso aí. Na urina, ele se apresenta em maior ou menor quantidade, esse ácido úrico. Né? Agora, doutor Humberto, todo mundo tem ácido úrico, é isso? Sim. Isso faz parte do nosso organismo. Exatamente. E se faz parte do nosso organismo, se todo mundo tem, tem para eliminar, tem porque não presta, tem porque a proteína já em fase terminal, ou tem porque tem alguma função específica, importante, positiva no organismo? Sim, é uma substância importante, porque como ela é de degradação de proteínas, que vamos supor, tem que ser eliminada. Agora, esta eliminação ela tem que ser feita em determinados níveis. Se a pessoa tem uma eliminação excessiva ou se tem uma eliminação também muito baixa, isso é problema. Então, e é um problema que tanto pode ser hereditário como pode ser causado por outros distúrbios, né? E é exatamente este o grande problema. Doutor Humberto, por ser assim um mecanismo digamos, de destruição das proteínas, ou seja, a pessoa que come muita proteína, eu estou lembrando aqui a carne tem muita proteína, esse ácido vai lá ajudar a equilibrar a quantidade de proteína que o organismo precisa, é isso? A função dele? Então, veja bem, só 10% realmente é causado por alterações, são os ditos problemas genéticos. Quer dizer, os outros 90% desta quantidade aumentada de ácido úrico causada por alimentos. E o alimento mais importante aí, que aumenta na grande maioria esta quantidade de ácido úrico, é exatamente a carne, notadamente a carne vermelha. E também os frutos do mar também prestam aí uma grande fatia a essa elevação. Agora, doutor, eu estou fazendo as perguntas básicas, eu quero que você também me ajude a fazer a pergunta, por favor, hein? Doutor, onde é que fica alojado esse ácido úrico? Ele fica na bexiga, fica no rim, no estômago, onde é que fica alojado, né? Porque tem uma reserva, um reservatório desse ácido úrico, ou ele fica espalhado no corpo inteiro, na corrente sanguínea, onde é que ele fica? Não, ele fica, na verdade, ele é metabolizado, fígado, rins e corrente sanguínea. E através dos rins, que ele é eliminado pela urina. Okay. E a gente pode até através de laboratório, é por isso que quando se necessita saber que dosagem, em que níveis está esse ácido úrico na pessoa, é que se pede então um exame de sangue, né, para medir a quantidade de ácido úrico, ou então pede-se também uma dosagem da substância na urina de 24 horas. E aí, acima de determinados níveis, vai, então, explicar e fazer com que a pessoa entenda, com que o médico entenda que problema está acontecendo com essa pessoa.
Doutor Humberto, eu vi ali o médico da entrevista, ele falou de um certo numeral, e o senhor agora citou também, tem um percentual, ou seja, a pessoa fez o exame de sangue, lá de tantos detalhes, hemoglobina, colesterol, triglicéridos, também tem ácido úrico, e deu um valor, né? Qual é o valor, digamos assim, a normalidade, a taxa normal, e abaixo ou acima, né, disso? Exatamente. Então, no homem, acima de 8, já se chama a atenção. E na mulher, acima de 6. Na mulher, como o Dr. Samara explicou, na mulher a incidência é bem menor. Mas aparece mais na mulher pós-menopausa. Okay. Por causa de ação dos hormônios que, de certa maneira, protegem a mulher. Agora, no homem é mais frequente. Também existe o fator idade, também no homem. Ok. Agora, no homem mais frequente, tem alguma explicação por causa do tipo de hormônio, etc., ou não? Por que é mais frequente no homem? Talvez até pela própria alimentação. De modo geral, os homens consomem alimentos mais pesados do que as mulheres. Então, isso chama muita atenção e também pelo próprio fator genético, familiar, que vem de família. Esta é uma pergunta que a gente inicialmente faz ao paciente se outras pessoas na sua família também são portadores desse tipo de problema. Doutor, acima de 8 para o homem começa a ser relativamente delicado, né? Foi o exame de sangue lá, detectou que está com 8, 9, 10, enfim. Quais são as doenças, né, que a elevação dessas taxas de ácido úrico no organismo podem causar ao nosso corpo? Quais são as doenças? Eu citei gota, né? Tem mais? Ou seja... Geralmente, a elevação do ácido úrico está muito relacionada, como nós dizemos, à alimentação. Então, ela vem junto com o excesso de colesterol, de triglicéridos, dos lípides, com o aumento do peso, com a hipertensão arterial, com pouca movimentação das pessoas, são pessoas que se movimentam pouco, que comem com um tipo de alimentação, que se alimentam de alimentos muito pesados, gordurosos. Então, são fatores assim, muito ligados a esse tipo de alteração. Agora, quando o ácido úrico se apresenta em uma pessoa considerada jovem, digo, um homem abaixo dos 40 anos, aí sim, chama-se então a atenção para um fator genético. Okay. Quer dizer, de modo geral, essa pessoa ela já vem com problemas de qualquer alimentação um pouquinho mais pesada ou em excesso, ou mesmo abuso de álcool, principalmente cerveja, ela pode ter esse aumento facilmente. Agora, consequências articulares. Esta é uma doença que ataca basicamente as articulações e, por consequência disto, aumentam as dores. Então, a pessoa que tem um ácido úrico aumentado, ela sente muita dor, não só em articulações, inicialmente no corpo todo, na musculatura. E ela sente, de modo geral, muito cansaço, sensação de peso, principalmente nas pernas. E começa, então, a inchar, aumentar as articulações, inflamar e dói muito. Quer dizer, doutor, então, dores nas articulações, ou seja, nem toda dor na articulação significa ácido úrico a princípio. Pode ser, né? Pode ser. Mas ela vem acompanhado com inchaço. O senhor deu um elemento de algum sintoma. A dor acompanhada também com um certo inchaço na articulação, é isso? Exatamente isso quando o ácido úrico está em níveis mais elevados. Quando o ácido úrico está numa faixa intermediária, nem tanto. Mas quando ele se apresenta acima de 9, aí sim começam as dores articulares e pode então apresentar edema, inflamação destas articulações e, lógico, dificultando a movimentação. Mas tem solução? Tem solução. Opa. Gente, olha, isso foi só a introdução do tema de hoje, ácido úrico. Nós estamos ao vivo com o programa Vida e Saúde e eu espero a sua participação, a sua ligação. Vamos recapitular. Telefone 19, é o código de área, 3871-9620. 19 3871-9620. O e-mail, vidaesaude@tvsecolo21.org.br. E o SMS, mensagem de texto aí do seu celular,
SEC 21, comece escrevendo SEC 21, mais a sua pergunta, o seu texto, para o número 49400. Então, esse é o Vida e Saúde, que está prestando um serviço para você de esclarecimento, mas a sua pergunta é fundamental, porque pode ajudar outras tantas pessoas aí a terem essas respostas esclarecedoras. O médico está aqui, ao vivo. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, porque no próximo bloco eu quero ler a sua pergunta, porque o Vida e Saúde é seu, então ele volta já só para você. Alguns alimentos podem piorar a crise de quem já tem problema de ácido úrico elevado. Evite comer carnes de porco, chocolate e alguns peixes como sardinha, salmão e atum.